Fala galera, beleza? Tudo do canal Mamãe Falei. Vocês podem ver, eu não estou em casa, estou num lugar meio improvisado. Eu estou no banheiro. Pois é, cara, aqui tem um visual legal. Estou no banheiro da pousada que eu falei pra vocês que eu ia estar aqui em Jericoacoara. Eu tirei 3 dias, eu tinha avisado no outro vídeo que eu tinha 3 dias pra fazer um passeio de moto aqui, de motocross, meio adventure e tal, fazer umas trilhas, lugar animal, tá? E aqui, ó, olha que louco, cara. Aqui tem um chuveiro e olha que style isso daqui. Aqui não vai pegar, mas aqui é o ar livre, cara. Isso aqui é o ar livre. Não tem teto. É muito da hora aqui. Agora o desafio é parar o celular aqui. Vou parar ele com um vidrinho de shampoo. Parou. Bom, nós temos hoje uma boa notícia. A reforma da Previdência foi aprovada na primeira votação da Câmara. E não é uma excelente notícia, tá? Ainda não se aprovou a reforma também não está do jeito que nós gostaríamos que ela estivesse, não é a reforma ideal, mas é a reforma possível, né? A política é a arte do possível. Foi essa reforma que deu para passar, então que bom que passou em primeiro turno. Vamos lá. A reforma da Previdência, em primeiro lugar, ela passou pela CCJ, depois ela passou pela Comissão Especial, e aí depois disso tudo ela foi a plenário, para ser votada em plenário. Em plenário, novamente, nós temos 513 deputados, você precisava de 3/5 da casa em 2 turnos. Então você precisava ali de 308 votos a favor da reforma, né? E esses 308 votos confirmados em 2 vezes, em 2 turnos, nessa votação primeira e mais uma outra que vai ter. Então é uma baita de uma missão. Não é uma reforma fácil, por se tratar de uma emenda à Constituição, é muito difícil. É uma reforma muito difícil de ser feita. A boa notícia nesse caso é que nós tivemos ali 379 votos a favor da reforma, ou seja, nós tivemos 71 votos a mais do que os 308 necessários, né? Contra a reforma foram apenas 131 votos. Isso mostra que o governo tem força, que a reforma da Previdência realmente tem apelo popular e as pessoas finalmente estão falando sobre isso, os deputados estão ouvindo as pessoas que querem a reforma da Previdência, tá bom? A má notícia é que a reforma ela foi bem desidratada, né, ao longo do trâmite, ainda pode ser ainda mais desidratada, mas a pior parte disso tudo é que a capitalização ficou de fora. Então, aquela parte onde você poderia pegar os seus recursos previdenciários e aplicar em títulos de capitalização que você escolhesse, não vai ser possível. O que, a meu ver, é uma baita de uma má notícia, mas não tem problema. Passou assim mesmo, é o que tinha que fazer, né? A reforma do BPC também ficou de fora do texto e outra cagada, os estados e municípios também ficaram fora da reforma. Eu fiz um vídeo sobre isso, especificamente sobre estados e municípios fora da reforma. Era muito importante que estivesse, mas no final das contas ficou de fora. Agora o protagonismo vai ser dos deputados estaduais e dos vereadores de cada município do Brasil para fazer uma reforma responsável. Obviamente não vai ficar tudo homogêneo, vai ficar tudo ali heterogêneo, cada previdência de um jeito, vai ficar uma bagunça, mas foi o jeito que ficou, tá bom? Depois disso, essa reforma vai ser submetida a uma segunda votação na Câmara, como eu falei, é uma espécie de segundo turno, e nesse momento serão votados os destaques, o que ali tem muito perigo, tem muito destaque perigoso, mas nós vamos acompanhar tudo aqui para você ver exatamente o que é bom, o que é ruim. E depois disso também passa no Senado em 2 vezes, então você precisa também de aprovação em 2 votações no Senado, tá bom? Algumas coisas interessantes aconteceram por causa dessa reforma. A primeira delas foi que o PDT ameaçou, né, a cúpula do PDT fechou questão contra a reforma do governo e ameaçou expulsar do partido aqueles deputados que votassem contra a reforma. E a Tabata Amaral, né, corajosamente votou a favor da reforma, né? Eu sou muito crítico à Tabata, tenho muitas divergências da Tabata Amaral, mas o que ela fez agora foi um ato de coragem, inclusive. Ela, contra a orientação do seu partido, votou de acordo com as suas próprias convicções e votou a favor da reforma, o que eu achei uma atitude muito corajosa dela, né? O que aconteceu? Obviamente, a bolsa subiu, o dólar caiu, né? O dólar, inclusive, tá 3,76. Eu tô tendo que desviar do vidro de shampoo aqui para dar uma olhadinha no que eu anotei aqui. O dólar caiu, tá 3,76. A Bovespa bateu recorde novamente e chegou perto dos 106 mil pontos. Então, quer dizer, é uma coisa muito boa. Isso traz uma outra consequência que não pode ser medida em números imediatos. Mas o que acontece no Brasil? Quando você tem ali as pessoas tendo otimismo em relação
a uma reforma que vai trazer responsabilidade fiscal para o Brasil, isso faz com que as pessoas olhem para o Brasil com outros olhos. Falam, pô, o Brasil, que era um país completamente responsável com as contas públicas, está querendo fazer o dever de casa, está querendo realmente ter austeridade, ter respeito com o dinheiro do pagador de impostos, está querendo pagar suas contas, está querendo colocar as contas em dia. Então, esse tipo de notícia, esse tipo de reverberação de informação, vamos dizer assim, é uma coisa positiva para o Brasil. Quantas pessoas não estão esperando passar uma bendita reforma da Previdência para investir no Brasil? Muitas pessoas, muitas pessoas. E aqui no Brasil, todo mundo sabe que a reforma é extremamente necessária porque nós temos uma população envelhecendo. Só para vocês terem uma ideia, em 2018 o rombo da Previdência foi de 194 bilhões só em 2018, que foi, nossa, eu chamo essa conta, 194 bilhões de reais, e o Brasil é um dos poucos países do mundo que não exige uma idade mínima para se aposentar. Então, essa parte da reforma é muito importante e é algo que realmente vai mudar estruturalmente o nosso país. Uma coisa também que aconteceu foi que o PSOL tentou barrar no STF a votação da Previdência, né? O PSOL, só lembrando, o PSOL surgiu justamente quando uma ala do PT, né, porque antes não existia o PSOL, esses deputados estavam lá no PT, Plínio Arruda, etc. E quando o PT quis fazer a reforma da Previdência, quando o PT estava no governo, que aí eles eram a favor da reforma, quiseram votar uma reforma da Previdência, o que aconteceu? Uma ala mais à esquerda do PT falou, não, nós não queremos reforma da Previdência. É aquela ala que diz que não existe déficit, que o dinheiro cai do céu e está tudo resolvido. Essa ala saiu e montou o PSOL. E o PSOL, novamente, obviamente, é contra a reforma da Previdência, só que para mim o que surpreende é que eles tentaram judicializar essa questão. Então o PSOL, numa tentativa completa de desrespeitar a sociedade, né? Inclusive tem tweet ali do PSOL falando, o povo está sendo desrespeitado. Não, numa democracia como a nossa, onde as decisões não são tomadas de maneira direta, são tomadas através dos representantes da sociedade, que são os deputados democraticamente eleitos, você não pode, né, judicializar isso, chegar para os membros do STF que não são eleitos pela população, não tem ali a chancela da vontade popular e falar, barra a votação dos representantes do povo. Quer dizer, é o PSOL literalmente falando do judiciário, por favor, não deixem a população decidir o que faz com a Previdência. Passa uma canetada e não deixa. Então, assim, o PSOL mais uma vez mostrou ali a sua síndrome de revolucionário, que está acima de tudo, inclusive da tal da democracia que eles dizem tanto defender. Não só isso, o PT, né, você vê ali a Jandira Fegali falando que a favor da democracia e da liberdade ela vota contra, né? A Jandira Fegali que é do PCdoB e todas essas contradições que a gente vê. E o PT também não cansa de passar vergonha. O PT que foi contra o Plano Real, o PT que foi contra a lei de responsabilidade fiscal, o PT que foi protagonista do Petrolão, o PT que apoiou inclusive a ditadura venezuelana e bolivariana, também foi contra a reforma, né? E eu fico imaginando, né? O Ciro Gomes lá do PDT, tal, toda a cúpula do PDT, né? O PSOL ali tentando judicializar, o PT com esse histórico de coisas vergonhosas que vem fazendo. Eles não têm vergonha, e o que mais me espanta justamente é o PDT, cara. O PDT, assim, olhar para essa gente, o PSOL e o PT, e falar, não, tudo bem, nós vamos orientar o partido a votar contra a reforma da Previdência do governo e vamos expulsar os deputados que votarem a favor, e dane-se que quem está contra é o PSOL tentando judicializar, é o PT que está sempre contra o Brasil. Então, assim, eu acho que essa reforma, essa votação mostrou a cara de muita gente, mas a notícia é boa, né? Não é maravilhosa, não é a reforma dos sonhos, não é a reforma ideal, não é a reforma desenhada estritamente nos eixos que o Paulo Guedes queria, mas é a reforma possível, a reforma que passou vamos chamar assim, em primeiro turno na Câmara. Então espero que na segunda votação seja aprovada com o mínimo de destaques desastrosos possível, beleza? No mais, eu vou embora amanhã. Então continuem aí vendo meu Instagram, que eu tô mostrando aqui um pouquinho desses 3 dias que eu tô tirando. E o último recado que eu queria dar, cara, o Brasil tem jeito, cara, sabe? Esse tipo de notícia, por mais que ela não seja maravilhosa, é uma boa notícia, cara. E é um motivo pra gente comemorar. E eu estando aqui, né, fazendo esse passeio tudo, me leva a refletir, cara, como nós temos um país maravilhoso, como nós temos um país grande, bonito. Tem muita gente que fala, não, eu vou fazer turismo não sei aonde. Cara, conheça o Brasil. Antes de você sair pelo mundo, gastando dinheiro pra caramba com passagem aérea, etc. Cara, conheça o teu país. Dê uma olhada ali em outras regiões, em outros estados. Tem muita coisa boa pra fazer aqui. Eu tenho certeza que alguma coisa é do seu gosto, cara. Seja qual for a sua idade, seja qual for a sua preferência. Eu tenho certeza que tem algo bom pra você fazer no Brasil. E
Eu tenho certeza também, cara, que se essa reforma passar, e tudo indica que ela vai passar, nós vamos viver num país melhor, porque isso vai atrair investidores, isso vai destravar a indústria, isso vai acabar com os índices de desemprego que a gente tem hoje, e eu acho que a gente está rumando para um país melhor. Essa é a boa notícia de hoje, beleza? Link na descrição desse vídeo para quem quiser, para quem se interessar pelo passeio que eu estou fazendo aqui. Me acompanhe no Instagram que tem bastante coisa legal, tá bom? Um abraço, vamos questionar tudo.